que é o maior erro que você já viu nesse Ego. ego? Exatamente. Ah, Então o cara tá de posse de um conteúdo legal ou de uma carreira que ele se acha vitorioso, só que o ego domina tanto ele. Aí uhum, lembre-se, meus amigos, tem um ego baixo e um ego cima. Quando a gente fala ego, não é, né, tanto faz, eu sou o bom como eu sou ruim. Quando a uhum. gente fala em ego, o que acontece? É ele se desprender de tudo aquilo que ele tem, de tudo aquilo que ele fez. E sim, aí sim, ele sai e ele começa a enxergar ele de uma outra forma. Isso é fácil? Não. O maior luta do ser humano é o ego, é óbvio. Todos, Jesus, Buda, Moisés, Lao Tse, todo mundo falou isso. Só Uhum. falaram palavras diferentes, é óbvio. Entendeu? Então, qual é o grande segredo do nosso negócio? Claro, do nosso negócio eu posso falar. É Uhum. ele ficar livre dele mesmo. Que o ego é ele. E aí sim, ele começa a enxergar o negócio de uma outra forma. Você acha que nesse momento ele começa a enxergar aquilo que ele faz, não apenas para ele, mas para o outro? Ele começa a enxergar com os olhos dos outros. Se coloca no lugar do outro. É porque ele fala, poxa, esse nome não vai vender. Uhum. O nome desse livro não vai atrair. Porque, veja bem, presta atenção, ninguém compra uma palestra. As pessoas compram visões. Eu vou repetir. Boa. Ninguém compra um livro. As pessoas compram visões. Ninguém lê um post. As pessoas leem visões. Entendeu? Então o grande segredo é esse. Uhum. É esse. Comprar visões. Quer dizer, você acha que o grande diferencial hoje no mercado, né? A gente estava falando de IA agora há pouco, mas o que vai se destacar são pessoas com pontos de vistas únicos, né? Talvez por experiência, por conhecimento, mas que tem uma visão que seja atrativa para aquele público e que isso vai fazer com que elas permaneçam no mercado, vamos dizer assim, porque o conhecimento hoje ele está livre para todo mundo, né? Pelo menos o conteúdo está livre, né? O conhecimento é a junção de várias coisas, mas o conteúdo ele está disponível para todo mundo. Agora, o que vai atrair então é a visão, que seria esse ponto de vista, é isso? Não, eu vou te dar uma opinião bem pessoal, e peço aí pro meu amigo aí, Aham. que é bem pessoal. Existe uma diferença entre esquece o mundo que nós estamos, que sempre foi, é e sempre será. Uhum. Claro que é uma visão minha aqui. Qual a diferença entre conhecimento e sabedoria? Conhecimento é fácil. Nós entramos agora na Amazon, compramos 50 livros. Você tem Fechou. acesso ao conhecimento, Tá. pronto. Agora, o que é sabedoria disso? Aquilo que você é, aquilo que você vive e respira. Não interessa se hoje tem IA, se não tem. Aquele curandeiro, aquele profeta, ou aquele mentor, ou aquele treinador, ou aquele palestrante, que ele é. Não interessa a tecnologia, ele é. Esse é o grande cara. É aquele que não tem nenhum livro na cabeça. Aquele que não tem conhecimento dos outros na cabeça dele. Ele vive aquilo. Ele é. Ele é. Ele é. Então, se nós pegarmos aí grandes palestrantes, ele é. Ele entra num palco e não precisa nem de slide, não precisa de nada, porque ele é a palestra. Boa. Ele é a mentoria, ele é o treinamento. Acabou, é ele. Não é disso, apagou a luz aqui, acabou o computador. É ele. Então, se Buda entrasse aqui, é ele. Se Jesus entrar, é ele. Ele começa a Lao Tse, falar, é ele. acabou. Porque ele fala aquilo que ele vive e respira, Uhum. Fernando. Deixa eu dizer uma coisa, respeitando nossos ouvintes, e agora como um amigo. Para de ler um pouco. Porque se você botar muito conhecimento na tua cabeça, você nunca vai nascer. Claro, Edilson, eu estou fazendo um MBA, não estou falando disso, pô, vou prestar um concurso. Não, Tá. nada disso. Estou falando do cara aqui. São coisas É diferentes. claro, o cara se abre o LinkedIn, o cara tá lá, esse ano eu vou ler um livro por mês. Esqueça isso. Esse ano eu bati o recorde, estou lendo 3 livros toda semana. Isso não vai te levar, sabe para onde? Para lugar nenhum. É. Pegue os grandes líderes, os grandes presidentes de empresas, os grandes empreendedores, os grandes empresários. Tem cara que nunca leu. É claro, se ele ler, ele não vai ser o que ele é. É. Então eu peço encarecidamente, uma opinião pessoal minha. Se você está disposto a ler um livro por semana, desculpa falar, não caia nessa. Quanto mais conhecimento você puser na tua cabeça, menos você vai nascer. Mais informação, né? Porque você É fica. claro. Eu vou falar pra você uma coisa que eu já tive esse momento. O momento de ler um livro por semana. Esse ano eu vou ler 52 livros. E eu fiz isso há alguns anos. Só que alguém falou, eu não lembro quem foi. Cara, você tá
com obesidade cerebral, obesidade Tá mental. inchado. Você tá com tanta informação, você tem tanta frase pronta, sabe? Frase motivacional. Então o cara falava uma frase, não, você tinha essa frase, eu li em algum lugar. E aí chegou um momento que eu falei, peraí, não precisa. Né? E o descoberta não foi nem, né? Mas isso que você está falando faz todo sentido. Claro. Porque quanto mais você enche a tua cabeça de informação de outros, pode ser que tenha um insight ou outro, mas você vai ficar com obesidade mental ali e você não vai ser você mesmo. Então, eu peço encarecidamente, o que acontece? Muitas vezes, às vezes um gerente de uma multinacional, um gerente de uma empresa farmacêutica, fala, não, dá um monte de livros para a equipe, fala, meu amigo, a melhor forma de você treinar a sua equipe, sabe qual é? É aquilo que você é. Você tem que ser o exemplo, né? É aquilo que você é. Então, o que acontece? Ou voltando aqui para o nosso negócio de palestrante, né? Uhum. Poxa vida, tem palestrante que é aquilo que eu acabei de falar. Ele não precisa de slide, porque ele é a palestra. Ele vai falar daquilo que ele vive e vivenciou, acabou. Esse é o grande curandeiro. É. Então, de novo, meu amigo, claro que você tem que continuar lendo, mas preste atenção. Não, Buda disse uma frase legal. A maior causa do sofrimento é o apego. Se você se apegar a pensar que você vai ler um livro por semana para ter sucesso, não tenha dúvida, você vai sofrer muito. Você pode até ler para ter uma informação, tranquilo. Uhum. Então, o que acontece no nosso negócio? Hum. Conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra. Esse é o grande curandeiro, esse é o grande palestrante, esse é o grande xamã. Caramba. Esse é o grande xamã, ele não precisa de nada. É ele. Ué, você deve ter um parente, eu também tenho, que nunca leu um livro e está muito bem de vida. E tem boas histórias para contar, claro, porque pô, tava no campo de batalha ali, ó, no ele dia a vive, dia, ele vive né? e respira. Imagina um grande gerente de vendas ficar refém de livros. Imagina um grande diretor estar refém do conhecimento dos outros. Como é que faz? Vou te dar um teste. É, Aquilo que você faz bem feito, ninguém nunca te ensinou. é verdade. É verdade. Entendeu? Já veio de fábrica. É aquilo que você faz de melhor, né? Que aquilo está em você. Tem um pessoal que estudou isso e chama isso de vantagem injusta. A vantagem injusta que você tem sobre a sua concorrência é exatamente aquilo que você faz de melhor e que ninguém consegue copiar porque é só teu. Você passou pela vida, você aprendeu, você teve um insight Passou pela fornalha. e acabou. Esse é o segredo. E aí depois você vai para construção de conteúdo. Aí tudo bem, você vai estruturar uma palestra, eu tenho que dar uma palestra de 1 hora. Aí é outra coisa. Aí eu tenho que estruturar ela, tem que ter começo, meio e fim, tem toda uma estrutura. Eu entrevistei aqui o Caetano Tona, que ele é um especialista em TEDx. Poxa. Show de bola. O cara, ele prepara os palestrantes só pro TEDx. TEDx. Que é palestra de 15 minutos. Oh, tem que isso. Pô, você tem que contar uma história legal. Quer dizer, você não tem como colocar muito slide, você não tem muito blá blá blá. O TEDx, então, é um grande exemplo daquilo que nós estamos falando. É. A pessoa sobe lá e fala aquilo que ela vive e respira. É. Pronto. Não tem assim, eu vou É uma contar essência. a história. Fala em 15, 18 minutos. Eu acho fantástico nessa compressão, principalmente no tempo em que a atenção das pessoas está diluída. Se você não tiver ali um negócio para segurar a atenção das pessoas, como técnica mesmo, né? Segurar, a pessoa se perde. Se você começar muito blá blá blá, filosofar demais, talvez as pessoas fiquem olhando e falem, pra onde esse cara tá indo, né? Agora, o que separa um bom conteúdo de um conteúdo mediano, na tua opinião? Então, Fernando, aí você vai falar disso, mas pera um pouquinho. E o disseminador de informações? Então, o disseminador de informações é aquele que vive e respira. Uma vez eu ouvi uma frase do Thich Nhat Hanh, que foi um monge budista, ele disse um negócio fantástico. Ele falou, se você estivesse passando em frente a uma lixeira, na rua, uma lixeira, e tiver ali $1 milhão, pô, você não vai pegar, ou pelo menos entregar para a polícia, ou pegar o que for, mas estava dentro de uma lixeira. Então, o papel do disseminador de informações também é válido, é claro. Ele não viveu aquilo, mas ele pesquisou aquilo e trouxe para o público. Entendeu? Então, o papel do disseminador de informações também vale. Ele pesquisou os melhores atendimentos do mundo, ele pesquisou todos os tipos de liderança do mundo e trouxe para nós. Tá? Vale, é óbvio. Então, eu chamo de disseminador de informações. A KLA contrata também. Tá. E aí sim, o famoso curandeiro, profeta, que é o que nós estamos falando, aquele que vive e respira. Você vai falar, Dilson, tem mercado para os dois? Claro que tem mercado para os dois. Tá? Agora, o disseminador de informações, ele está compartilhando conhecimento de quem? Dos outros. É válido. Porém, eu gosto muito mais da linha daquele que sobe e fala aquilo que ele vive e respira. Entendeu? Então, voltando à tua pergunta, há espaço para os dois? Há espaço para os dois, é claro. Mas, óbvio,
Eu estou falando aqui, né, daquilo que daquilo que me atrai, que é o papel do curandeiro, que ele sobe e fala aquilo que ele vive e respira. Uhum. Pô, show, show de bola. Eu acho muito interessante, eu nem tinha preparado essas perguntas, mas eu vejo que você teve algum momento, você teve alguma experiência transcendental? Você foi pra Índia? Não, fui, vo- eu estava na Índia, até voltei da Índia, Você foi? Foi, estava na Índia um ano passado, Não é uma experiência transcendental, tive a oportunidade de estudar, não é a palavra religião, mas estudar desde o judaísmo, o cristianismo, o budismo, o hinduísmo, o taoísmo, que eu gosto muito, Uhum. oportunidade de conviver e estudar isso. Lao Tse. Agora uma experiência assim, porque é uma experiência que você vive todos os dias, né? Né? É. Porque eu vejo que é uma visão diferente que eu não tinha visto ninguém falar. Porque o pessoal geralmente vai muito pro, que é o disseminador, né, que você falou, que hoje a gente chama de curadoria, o cara pega a informação, tá acontecendo alguma coisa no mundo. Isso muito, as redes sociais criaram essa mania, né, do pessoal, tá acontecendo isso, é uma fofoca de alguém. Aí aquele cara que se chama especialista, nada mais é do que um replicador de informação, Normal, de vale. uma notícia. Isso atrai muita gente, porque as pessoas elas ficam querendo saber o que está acontecendo no mundo. Mas quando você fala do profeta, do curandeiro, você está tocando num ponto mais profundo. Fernando, aí é que e é o grande ponto que eu defendo no nosso negócio, porque muita Uhum. gente perde dinheiro no nosso negócio porque não vê isso que nós estamos conversando, Aham. entendeu? Eu vou te dar um exemplo. Às vezes a pessoa chega com 100 slides, um palestrante, eu falo assim, menino, você viveu isso? Não. Joga fora essa tela. Você viveu o que você falou nessa tela? Não, vai jogando. Sobra uma única tela. O nome dele, né? Então o que acontece? Poxa vida, você não precisa transportar o conhecimento dos outros. Imagine um gerente de vendas que todo dia tem que vender uma ideia de vender um produto da equipe de vendas. Ele não pode fazer uma reunião de vendas com conhecimento dos outros. Não adianta ele falar, mas lá em Londres é assim, em Nova York, em Florida. Não. Ele tem que fazer uma reunião de vendas com a sabedoria dele, aquilo que ele vive e respira no negócio dele. Uhum. Entendeu? E aí, voltando para o palco, um palestrante, um grande curandeiro que eu falo, um xamã, é isso. Xamã. Ele cura através daquilo que ele. Óbvio, quando eu falo cura, pelo amor de Deus, dentro de um evento, né? Ele, você desperta uma outra pessoa através daquilo que você é. Essa é a verdadeira transformação, não é? Sem dúvida. O pessoal usa muito, o pessoal usou isso muito no cinema, né? Você deve conhecer o Joseph Campbell, Sim, famoso. Jornada do Herói, né? Então, dentro da Jornada do Herói, você passa por todo, né? Vai pro inferno, sofre, Volta até o Elixir. aí você tem o Elixir. O Elixir é a tua, o teu, é a tua cura. Sim. É você tá trazendo a cura para alguém. Quando você fala de curandeiro, é isso, né? E como que faz essa jornada? Então, é a fornalha que eu falo. Porque o que é, voltando para o nosso negócio, às vezes a pessoa chega, não, Edil, se eu falo de vendas, liderança e gestão, tranquilo, mas você vai examinar o material dele é o conhecimento dos outros. Tá. Agora, quando chega um palestrante, um treinador, eu falo, Edilson, eu não tenho material para mostrar, não. Eu subo no palco e vou falar por que eu consegui de 1 milhão faturar 10 milhões. Opa, esse cara vai Interessante. inspirar. Aham. Esse cara vai inspirar. Entendeu? Então, na verdade, ele não é nem um treinador, ele inspira as pessoas, reflexo daquilo, da chama que está acesa dentro dele. A chama que está acesa dentro dele entra naquele menino, entra naquele ali, entra em mim, entra em você aqui. Que foi a transformação que ele passou. Sem dúvida. Ele passou pela jornada, teve uma transformação e agora fala, opa, agora eu quero compartilhar. É porque você não vai conseguir nunca mudar alguém. Ninguém muda ninguém. Você vai despertar a chama que está lá dentro. É. Agora, isso, como é que eu desperto? Se você estiver pegando fogo. Então, vamos de novo. Exatamente. É. O que acontece? Não tem como ninguém curar algo. Não tem como, vou curar esse rapaz, não tem como. É. Gente, quando eu falo curar, eu tô falando de palestras, treinamentos, Sim, né? sim. Não tem como. Eu posso trazer um monte de informação, mas eu não vou fazer esse menino pegar fogo. Esse menino só vai se incendiar se eu tiver cheio de fogo. Se eu estiver pegando fogo, ele vai botar a mão em mim, ele vai pegar fogo também. Agora, um palestrante só está em chamas quando ele fala aquilo que ele vive e respira. Uhum. Poxa, como é que eu tirei minha empresa de 10 milhões, passei para 50? Aquilo que ele vive e respira, ele está incendiando, ele está lá pegando fogo. Aí alguém toca nele, pega fogo junto, aí vira
palco todo pega fogo. Vira um incêndio. Aí sim. Não tem como você transferir conhecimento dos outros para um terceiro. Você pode encantar. Você pode talvez até acender Você uma vai dar chama, uma faísquinha ali. você vai encantar um pouco ali, entendeu? Mas o grande segredo é o outro pegar fogo também. Caramba, hein? É. Pô, Mesmo que eu dou uma palestra de vender carros, um exemplo, né? Não sou vendedor de carros, né? Mas o fato de eu estar pegando fogo, mesmo que o outro venda imóveis, venda colchão, o que for, ele vai pegar fogo também. E esse fogo vai lá no ramo dele. Sabe que você falando isso, eu lembrei de uma história. Eu estava fazendo uma palestra para uma equipe de corretores de imóveis e eu vi que tinha lá o público, né? Era dentro de um cinema. E tinha um grupinho, um cara, ele levantava no meio da palestra e gritava, e a galera em volta dele, não sei o quê. E o cara começou já, falei, pô, por que esse cara tá fazendo isso? E a galera dava risada e daqui a pouco ele, ei, vamos lá, e não sei o quê. O cara tava muito pilhado. Quando foi no final da palestra, eu falei, quem que é essa turma aí? Quem que é esse cara aí? Ele falou, cara, esse cara é o cara que mais vende imóvel aqui. O cara tava enlouquecido, ele gritava, é aquilo que você falou, ele incendiava a turma em volta dele, começava também. Eu falei, opa, tem alguma coisa aí, tem um brilho diferente. E aí, quando o pessoal falou que ele era o cara que mais vendia, tá aí, pronto. A resposta é essa. Sim, o cara O- que tá pegando fogo, mesmo que ele for, possa ser um cara calado, mas ele tá exalando o quê? Sabedoria, aquilo que ele vive e respira. Uhum. Ele tá quieto aqui, mas você vê a chama, o fogo. Necessariamente ele não precisa ser um louco, Não entendeu? precisa. Porque ali foi o histrionismo dele ali e É. tal. Mas você escreveu vários livros. Entre eles, Uma Palestra é uma Missão. Sim, sim, opa. Uma palestra é uma missão. Quando é que a pessoa identifica que, putz, eu preciso falar disso? É o que tá queimando no meu peito. Na verdade é o seguinte, o que acontece? Quando a gente fala uma palestra, uma missão, que é um livro que eu escrevi, até a Cailhá também tem um evento com esse nome, Uhum. na verdade não se refere somente ao mercado de palestras. É claro que tem uma via de palestra, mas, por exemplo, um gerente de vendas está dando uma palestra agora para a equipe dele. Tá. Ou você pode estar falando diante né? Quando eu falo missão, a palavra missão não é como aqui é um copo. A palavra missão pode ser definida por várias coisas, mas a palavra missão, quando uma palestra é uma missão, é você falar aquilo que a gente tem falado aqui, aquilo que realmente você vive e respira. Isso é uma missão e não é fácil. Por quê, Dilson? Porque o ego vai junto. Hum. Aí, Dilson, eu tenho oportunidade para falar agora, sei lá, numa palestra ou não sei o quê, ou para os meus líderes. O ego vai junto. O que é o ego? Você trazer o conhecimento dos outros, entendeu? O que é o ego? É você realmente achar que você é um super-homem. Então, a missão é tirar esse ego.